sou o Evandro Xoxin, o @minxoxin no Instagram. Estou aqui com o meu amigo Gabriel Sboli, o @Sboli no Instagram. E parece que chegamos ao auge, né? Quem diria que nós, eu e você, Sboli, a gente ia ensinar outras pessoas a fazerem um podcast, cara. Exatamente, cara. E pra quem tá se perguntando aí por que tem mais um episódio aqui no nosso feed, né? Pessoal que já acompanha o nosso podcast ou mais uma semana. Isso aqui é um resultado de um convite feito pela professora Thalita Ferraz, do curso de Publicidade do Centro FAG, do campus de Cascavel, para comentarmos um pouco sobre criação de podcast, né? Especialmente porque a gente vem trabalhando nisso há 56 semanas e a gente vai dar algumas dicas, né, para quem tá começando nesse imenso e maravilhoso mundo da podosfera. É isso aí, cara. Se você colocar na ponta do lápis, a gente tem até mais do que isso, né? Porque quando a gente começou no nosso mestrado, a gente já tinha o famoso Iniciativa Cast, né? O que era um finado podcast. Iniciativa Cast. Finado, que foram o quê? 4 episódios? Eu tinha uma média de edição de um episódio a cada 6 meses. É, cara, é isso aí. Então a gente tá aqui pra falar um pouquinho pro pessoal das turmas da FAG como fazer um podcast, né? Então a gente vai falar inicialmente sobre a gente, porque é bom vocês saberem um pouquinho da nossa história aí. Eu e o Sboli, a gente se conheceu no mestrado de administração da UEM em Maringá, que é onde o Sboli mora, e eu que moro aqui em Cascavel, né? A gente seguiu caminhos diferentes logo depois do mestrado. O Sboli continua fazendo a formação acadêmica, né? Se formou agora como doutor Sboli. É isso aí. Acabei recentemente doutorado também aqui pela UEM, em administração. Mas o projeto de podcast é uma coisa que a gente começou a brincar disso, né? É uma grande brincadeira pra gente. Ainda em 2014, quando a gente começou o mestrado, a gente era em 4 grandes amigos, né, lá. E a gente começou um primeiro podcast pra não perder o contato, porque a gente se via, né, toda semana, e depois de um tempo das disciplinas do mestrado, a gente acaba não estando mais juntos, né? Porque cada um vai fazer sua pesquisa, então cada um é de uma cidade, então dá pra gente manter o contato regular. E aí o podcast foi uma forma que a gente encontrou de se manter em contato, conversando, né, trocando experiências, e assim, é um formato bem experimental, que até é uma coisa que a gente sugere, né, pras pessoas, de pegarem o podcast pra começar a brincar, não levarem ele já com uma coisa que, meu Deus, tem que dar certo, eu vou fazer o novo podcast mais famoso do Brasil e tudo. Não, faz como uma grande brincadeira. A gente fez isso, o nosso primeiro podcast que a gente comentou, né, o finado Iniciativa Cast, ele tinha uma proposta mega complexa, super editado, e isso daí, no fim das contas, acabou só sendo um atraso pra gente, que a gente publicava um episódio cada 6 meses, e no fim das contas, quando a gente acabou, né, o Xoxin e eu se reunindo ano passado, né, pra começar a gravar esse projeto aqui, ou mais uma semana, a gente tentou fazer tudo diferente. Vamos fazer de um jeito simples, que a gente tem discussões rápidas, de até 30 minutos, a gente encontrou um formato que era fácil dele se autoalimentar, né? E nisso daí agora a gente vai passar nossas experiências, né? Que a gente viu que são coisas que acabaram dando certo, que a gente viu com uma coisa que pode, né, ajudar vocês a começarem uma ideia, tirá-la do papel e encarar, né? Que é um hobby que acabou tornando a gente ainda mais amigos, né? Mesmo que a gente se veja super pouco, acho que desde que a gente começou a gravar o podcast, a gente não se vê fisicamente, né? Mas é uma forma de a gente se manter contato e estreitar uma amizade que começou lá atrás, né? É, com certeza, cara. Como você disse, começou com uma grande brincadeira e até hoje, né, cara, a gente dá muita risada e sabe dos acontecimentos da vida um do outro, graças ao podcast, né? Porque com certeza se a gente não tivesse gravando isso daqui toda semana, eu com certeza não saberia nada da sua vida, sobre o que você tá passando, sobre os problemas que a gente tá enfrentando. Mas assim, um ponto importante pra gente já começar a entrar na parte do conteúdo que a gente quer passar aí pro pessoal que tá escutando é justamente o propósito de um podcast, né, cara? Todo podcast, ele precisa ter um propósito. Nem que seja só você fazer piada, você falar bobagem, ele precisa existir para alguma coisa. Como você já tinha mencionado, ele não precisa ser nada muito ambicioso, você não precisa ser o podcast mais ouvido do Brasil, você pode fazer só para matar saudades, só para falar o que você quer falar, cara. Isso já vale um monte, né? Se a gente for colocar, por exemplo, aqui, né, o Mais Uma Semana, a gente tem 2 podcasts aqui, né? A gente tem o Mais Uma Semana e o As Mais Bonitas Pequenas Luzes. O Mais Uma Semana, quem faz a gravação é eu e o Sboli, quem edita é o Sboli. E o Mais Bonitas Pequenas Luzes, né, que é um podcast mensal, né, um spin-off do Mais Uma Semana, que a gente lança todo o último dia do mês. É um podcast que eu gravo sozinho e edito sozinho. Só com alguns pitacos, claro, né, porque o Sboli já tem anos aí de edição, né, mesmo no finado Iniciativa Cast. Então, assim, os propósitos dele. O do Mais Uma Semana, basicamente, é a gente se reunir, voltar a conversar e, principalmente, buscar uma reflexão sobre a nossa vida, né. Enxergar as coisas com alguma
alguma reflexão, né? Você parar pra pensar sobre as coisas simples da sua vida. E também pra gente ver como a gente vai mudando durante o ano e vendo as curiosidades, né? Não sei se é válido a gente contar aqui, mas no primeiro episódio, né, eu fui numa médium e um ano depois a gente comentou sobre esse resultado, né? Sobre se o que a médium disse que aconteceu na minha vida, aconteceu, né? E spoiler, né? Não foi muito assertivo, não. E aí a gente tem também o do As Mais Bonitas Pequenas Luzes, né? Que ele é um podcast de histórias. Então eu conto histórias de pessoas que eu conheci aí no mestrado também. Então ele é um voltado pra ter esse contato de histórias mesmo, porque eu só queria contar boas histórias. Então a gente fez esse podcast também do As Mais Bonitas Pequenas Luzes, né? Isso. E até mais uma coisa, se vocês pegarem e ouvirem o primeiro episódio do Mais Uma Semana, lá a gente fala das nossas principais influências, né? Que acabou influenciando a gente na construção do formato do Mais Uma Semana. A gente mostra algumas influências de canais do YouTube, de outros podcasts que influenciaram a gente, e isso é uma coisa que a gente recomenda, né? Tenham influências em podcasts que vocês gostam, ou mesmo canais, né? Conteúdos que vocês consomem, e identifiquem uma coisa que vocês acham que ou não está sendo feito direito, né? Que vocês acham que, sei lá, pelo carisma de vocês poderiam fazer melhor, ou vocês têm uma proposta diferente, que, né? A gente vai falar alguns formatos de podcast, né? Mas dentro dessas possibilidades, vocês veem, bom, tem um monte de gente falando sobre esportes, mas ninguém fala desse jeito aqui, né? O pessoal gosta de consumir esportes, mas ninguém fala desse jeito. Ou o pessoal gosta de compartilhar histórias, só que ninguém conta história desse jeito. Ou, né, conversa de bar, enfim, os mais diversos podcasts tem formato para todo mundo. E, claro, aí a gente vai construindo a audiência de cada um, né? Até aqui a gente vai passar algumas coisas das nossas visões mesmo, do que a gente pensa, de como que o podcast a gente quer monetizar até o Mais Uma Semana, né? Aqui a gente vai também compartilhando coisas que a gente vê que poderia explorar. É, isso aí. Então, como você mencionou, cara, as temáticas, elas estão saturadas, sabe? Tem um podcast de tudo que você imagina. Só que os formatos, eles ainda estão em descobrimento, né? Todo ano a gente ouve falar que esse é o ano do podcast no Brasil, e eu realmente acho que todo ano é o ano do podcast, porque mais e mais podcasts começam a se desenvolver, só que são poucos os que buscam essa solução de inovar no formato, né? Então a gente separou aqui alguns formatos para vocês, do que a gente categorizou, né? Não tem nada muito bem definido numa teoria sobre isso, mas a gente separou aqui alguns clássicos que são o Conversa de Bar, né? Que o maior podcast do Brasil, que é o Nerdcast, é esse que ele aplica, e é o que a maioria dos outros podcasts tenta engrenar, né? Essa conversa de bar, que são os amigos, numa mesa, conversando sobre tudo. A gente tem podcast sobre entrevistas, né? Geralmente são duas pessoas, uma de frente para outra, e aí nesse propósito é de saber da vida da outra pessoa. A gente tem alguns podcasts também que eles empregam um formato documental, então eles trazem sobre a vida real das pessoas, sobre algum grande acontecimento, algo marcante. Temos também podcasts de storytelling, né? Ou audiodramas, que é esse formato em que se encaixa o Mais Bonitas Pequenas Luzes, que são simplesmente histórias e que para edição geralmente são os que dão mais trabalho. E a gente também tem, assim, alguns talk show que eles fazem diversos blocos, fazem jogos. Uma das coisas que eu gostaria até de colocar é que hoje em dia a gente tem poucos podcasts que são sobre game show, sabe? Você não tem um game show ou um desafio, digamos assim, né, nessa questão. Então, assim, depois a gente dá alguns exemplos no final do podcast aqui, nossa, se sobrar tempo, a gente cita vários exemplos, a gente divide daí essas categorias, né? Isso. Então, o que a gente avança, né, depois de você definir um formato para o seu podcast, você precisa também entender sobre essa questão da estrutura narrativa, né? Por exemplo, tratando de novo do Mais Uma Semana, que é o nosso podcast, a gente segue uma ordem cronológica dos eventos. Então, a gente faz a apresentação, né, divulgando o Instagram, bem parecida com essa que eu fiz no início. Depois a gente vai pra semana do Sbole, ele conta tudo que aconteceu na semana dele. A bola volta pra mim, eu conto tudo que aconteceu na minha semana. A gente volta pro Sbole, ele faz a reflexão dele da semana. Volta pra mim, eu faço a reflexão da minha semana. E aí a gente passa pros recados finais e feedbacks, que a gente lê o e-mail do pessoal, lê mensagens do Instagram. Se não tiver nada nesse sentido, a gente faz alguma indicação. E daí a gente dá aquele recado final pra seguir o podcast, pra mandar e-mail e coisa assim, né? E é importante, sim, se preocupar com uma narrativa, com uma estrutura, porque o podcast tem um elemento a menos, né, para você manter a atenção das pessoas. Você não tem o recurso de imagem, ele é puramente áudio. Então você tem que se preocupar em aquilo ali se tornar interessante, para ter uma sequência, para ter uma cadência certa, não uma coisa que mantenha as pessoas interessadas naquilo ali. Claro, não tem problema nenhum em você ir construindo esse formato, né, construindo sua estrutura. Essa estrutura que o Xuxin falou, que é o formato que a gente segue hoje, é uma coisa que a gente foi construindo. Se você pegar o primeiro episódio, né, do Mais Uma Semana e ir ouvindo, você vai entendendo como é que as coisas foram se modificando.
aplicando. A gente tentou uma vez, gostou daquilo ali, no episódio seguinte a gente repetiu, e daí foi repetindo. E daí no outro episódio a gente tentou mais uma coisinha, e foi. Tanto que, assim, a gente começou o primeiro episódio, ele... Não sei como é que foi a divisão, né, se foi esse bate-bola, mas daí no segundo episódio a gente tentou já fazer numa forma bem livre, e foi um episódio que deu super errado, que eu tive que consertar ele na edição. Se o episódio faz algum sentido, foi por causa da edição, que a gravação ficou horrível. A gente vai dar alguns toques de edição pra vocês daqui a pouco, mas é uma coisa assim, tenham uma estrutura, se possível, deem uma passada rápida nela antes de começar a gravar de fato, e aí vocês gravam ele pra valer. Porque assim, pode parecer redundância, mas daí dá muita diferença depois na edição. Vocês vão sofrer muito menos na hora de montar o episódio, colocar, né, ele pronto a publicação. É isso aí. A gente já parte, então, acho que pro nosso ponto da gravação. A gente já vai entrar nos detalhes mais técnicos, porque eu acho que é isso que é mais importante para vocês descobrirem agora, né? Porque hoje em dia eu acho que todo mundo sabe o que é um podcast, de fato, né? Então, a questão de gravação. Existem dois tipos, né? Você tem uma gravação presencial ou uma gravação online, por meio da internet. A presencial, ela tem uma vantagem porque você consegue ter uma interação maior, é fácil de você passar recado, né? Você olhar pra pessoa, ver que ela quer falar. Então, assim, o timing da gravação, ela fica um pouco melhor, digamos. Porque daí você não tenta se sobrepor à pessoa, né? É mais tranquilo. Só que um grande problema do que acontece numa gravação presencial é que as pessoas acabam utilizando um único microfone ou uma única faixa de áudio. As faixas de áudio, a gente sempre recomenda que elas sejam separadas. Ou seja, se vocês vão gravar presencialmente, de preferência que cada um tenha o seu microfone para gravar numa faixa de áudio separada. Porque isso vai fazer muita, muita diferença na edição. Tanto por uma questão de qualidade, quanto para caso tenha alguma conversa paralela. Porque, cara, isso é muito comum quando você tá ainda, principalmente em um grupo de pessoas maior, né? Mais do que 4 pessoas. É muito comum você falar só com uma dessas pessoas e isso acaba atrapalhando demais no fluxo do podcast. Tem um exemplo disso no podcast do Hoje Tem, que tem uma conversa paralela, cara, e eu não consegui entender nada do que estava acontecendo. Então isso foi ou uma falha de edição ou uma falha de gravação, né? Que é o mais provável que tenha sido a gravação, porque na edição é muito mais fácil você mutar, né, deixar no mudo algumas fases específicas em tempos específicos. Já a questão do não presencial, você tem essa vantagem. E só uma coisa, isso vale tanto pro presencial quanto pro não presencial. Quando tem muita gente, isso exige um trabalho bem grande de você conduzir o programa, porque é muito fácil as pessoas começarem a se atropelar. Quando você tá gravando em muita gente, às vezes o pessoal, né, começando agora, tá afobado, todo mundo quer falar, o pessoal começa a se atropelar e fica uma bagunça na edição. Que nem reafirmando, vocês não têm recurso de vídeo, vocês têm só o áudio. Então pensa, 4 vozes falando ao mesmo tempo na sua cabeça e você ainda não tá familiarizado com aquelas vozes, todo mundo querendo participar, fica assim, muita informação ao mesmo tempo e você acaba perdendo a audiência, né? O Iniciativa Cast, né, que é o outro podcast que a gente comentou, que a gente começou fazendo, a gente gravava em 4 pessoas e era muito difícil de editar. Tanto que eu comentei, eu demorava 6 meses pra lançar um episódio, porque eu tinha outros afazeres, né, a gente tinha outros compromissos e era super demorado. O Mais Uma Semana é só o Xoxin e eu. A gente grava e como a gente já tem agora essa dinâmica que por mais que o outro podcast não tenha dado certo, a gente também recomenda pra vocês começarem podcast pra brincadeira mesmo, pra ir testando e aprendendo. Porque a experiência que a gente teve no outro podcast me deu muita velocidade depois pra entender, o timing, na hora que a gente tem que falar, quando que a gente tem que ficar quieto, pra deixar o outro falar e facilitar no processo de edição depois. Porque se eu fico falando em cima do Xoxin ou fico fazendo muita piadinha em cima do que ele tá falando, vai atrapalhar um monte depois na edição. Porque daí, de novo, você pode acabar encavalando vozes, o que uma pessoa fala não pode não ficar tão claro, e você pode acabar perdendo audiência por besteira, né? Não, com certeza. E mesmo isso pro não presencial também é um grande fator, né? Porque às vezes quando você faz muita piada atrás de piada, é complicado dependendo da sua conexão. Então às vezes você começa a fazer uma piada, aí a pessoa ela ainda tá falando, ela para de falar, aí fica aquele silêncio, até você retomar o timing de novo, recuperar o raciocínio, é um pouco complicado, né? Se você estiver fazendo um podcast que é de comédia, que é de piada, que é sobre isso, é até tranquilo. Às vezes é melhor, nesse caso, gravar presencialmente. Só que, de novo, naquela questão das faixas separadas. Porque por mais que, não, mas todo mundo vai ficar quieto, vai prestar atenção só naquela pessoa. Cara, as pessoas tossem, elas espirram, elas pigarreiam, sabe? A todo momento você tá fazendo alguma coisa, elas ficam brincando com coisinhas. Então, por exemplo, eu tô gravando aqui na minha casa. É comum eu ficar mexendo o mouse, clicando.
Então tudo isso vai captado na hora da gravação. E fica... É ruído, sabe? Incomoda quem tá escutando em casa. Então, um caso que o Sboly acabou de mencionar, que eu acho que é interessante, é esse papel do host. Se você tá em uma grande quantidade de pessoas, é importante que tenha alguém que esteja com algum retorno, alguma coisa assim, pra ele tá escutando conforme vai gravando e vai indicando o pessoal, falou, alguém tá fazendo muito barulho tal, tem muito barulho de clique, vamos dar uma diminuída. Esse papel é quase como se fosse de um líder mesmo, sabe? De prestar atenção nos mínimos detalhes. Se isso tiver na mão do editor, é ótimo. Se não, alguém tem que ficar bem atento nisso, sabe? E alguém ir moderando também, né, a situação. Se alguém tá falando demais ou tá interrompendo demais, por mais assim, todo mundo é amigo, então a gente sabe que a gente tem algumas liberdades e tal, a gente pode acabar cortando o outro. Só que, né, na edição isso daí pode não ficar tão legal, porque, de novo, podcast é uma mídia que você vai produzindo, e é uma coisa que o Guga Mafra falou uma vez se não me engano, no Poucas, do Cauê Moura. Podcast é uma mídia de cauda longa. Então, uma coisa assim, você vai gravando, pode ser que uma pessoa que chegue agora, descubra o podcast sem querer, lá pelo episódio, sei lá, 200, chegou agora, gostou de um episódio, ela vai começar a ouvir tudo. E aí, até ela criar essa familiaridade com a pessoa, se ela entra num episódio, se ela dá, digamos, a sorte ou o azar de cair num episódio específico, que o pessoal tá se atropelando, falando um monte de coisa ao mesmo tempo, você pode acabar perdendo esse novo ouvinte, justamente porque ele não tem essa intimidade com vocês ainda. Então, a gente tem essa intimidade na hora de gravar. Só que quem tá ouvindo tá chegando agora. Exatamente. Então, só completando, então, algumas vantagens do não presencial é essa comodidade, né? Você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, basta você ter uma conexão estável de internet que você vai conseguir fazer isso. Dando um detalhe técnico aqui sobre como a gente grava, eu e o Sboly, cada um de nós grava no seu computador, no seu próprio computador. A gente usa o programa do Audacity para gravar, né, para fazer essa captação de áudio. Cada um de nós grava a sua própria faixa, a gente upa no Drive e daí o Sboly faz uma segunda gravação em cima disso, né, que ele grava os dois ao mesmo tempo. Qual o programa que você usa mesmo? Eu uso um programa que se chama MP3 Skype Recorder, porque a gente usa o Skype, né, para fazer nossa chamada, e esse é um aplicativo que ele grava a chamada que está acontecendo do Skype. Então eu tenho a chamada de backup, eu uso ela para sincronizar nossas duas faixas de áudio. A gente faz uma claque, né, no começo, a gente faz uma batida, assim, algo bem marcado, pra gente ter esse pico no áudio. Vocês aí que são estudantes, né, de publicidade, jornalismo, já tem um pouco de familiaridade com isso, né, da claque. E aí esse programa eu sincronizo as duas faixas de áudio, né, das faixas de áudio que a gente tá gravando, e depois eu só muto ela, eu já deleto logo de cara a faixa do backup, que daí eu gravo só com áudio dos dois microfones, porque daí eu não tenho também problema de conexão. Se eu gravo meu microfone aqui, o Xoxin grava o microfone dele, independente se em algum momento a chamada oscilar a qualidade, eu vou ter o áudio perfeito de cada microfone. Então, na hora da edição, já aconteceu de vez da gente gravar o nosso episódio do Mais Uma Semana, aí a internet tava horrível, a gente mal conseguia se escutar, mas aí, de novo, né, a gente já tava com a dinâmica já estabelecida, então a gente já sabia mais ou menos o que um ia falar, o que o outro ia falar, o momento que tava, e a gente depois ia fazendo as nossas falas, e na edição, aí como eu tava com o áudio que o Xoxin captou do microfone dele e eu captei do meu, então tava o áudio perfeito, e aí na edição eu só acertei os tempos e as nossas pausas, respiradas, alguma coisa de ritmo, né, cortar alguma coisa que tava fazendo uma barriga muito grande no episódio, só dei o tom daí certinho, mas daí é importante ter a captação individual, porque também a gente elimina esse problema de qualidade da chamada, né, que a internet, infelizmente, em alguns lugares não é tão confiável assim. Com certeza. Então, só para dar mais uma questão de toque, a questão do microfone, você não precisa gravar com um microfone que seja o melhor microfone de todos os tempos. Você precisa gravar num ambiente adequado, né? Muitas vezes o pessoal brinca de, parece que o cara tá gravando dentro do banheiro, parece que ele tá gravando dentro de um aquário, alguma coisa desse gênero, mas assim, é porque o ambiente dele não é favorável. Se você tiver num ambiente que não seja com superfícies muito lisas, que ele não tenha pouca coisa dentro desse ambiente, né? Quanto mais coisa tiver, mais ranhura tiver, melhor vai ser essa questão da reverberação, do som voltar. Então, a dica principal é você não precisa investir no microfone, mas você precisa gravar num ambiente adequado. Isso já vai fazer uma grande diferença no seu áudio. Não, beleza. Isso. Não precisa se preocupar tanto com o microfone nesse primeiro momento, mas se preocupem em estar num lugar que não dê muito eco e, né, se preocupem em gravar as faixas separadamente, porque isso daí depois ajuda na edição. Então, falando em edição, vamos passar para esse próximo tópico aí. Cara, quer começar você falando sobre isso? Porque daí eu emendo com a minha... Porque você tem muito mais experiência do que eu com edição, e daí eu vou pra questão do Mais Bonitas Pequenas Luzes. Tá. A edição, nesse
trecho específico que a gente vai falar agora de edição, eu vou deixar o áudio bruto, do jeito que a gente está gravando agora, para vocês verem a diferença que estava, assim, da qualidade mesmo, da experiência do podcast. Até então, eu estava cortando todas as respiradas, então a gente não tinha esses momentos de respirar e tossir e um monte de coisa, porque isso daí é uma coisa que eu fui pegando de vários podcasts que já são referência, que eles têm um trabalho assim forte em edição, de cortar essas pausas, essas respiradas, para, né, deixar o tom mais dinâmico. E a gente tem também dois processos que eu faço aqui que eu recomendo, né, as pessoas se preocuparem. As respiradas, se for possível para vocês, tenham essa preocupação, porque, né, deixa o ritmo mais dinâmico. Se vocês pegarem o áudio bruto e só limparem essas respiradas, ao fim vocês vão ver que vocês diminuíram, sei lá, alguns minutos do podcast, porque isso daí dá muita diferença. A cada frase que você fala, você tem essas respiradas, no fim das contas você ganha, sei lá, 2, 3 minutos. E são 2, 3 minutos de uma experiência melhor, né, acaba ficando. Então, uma outra coisa que eu faço também é redução de ruídos, porque por mais que o microfone às vezes seja bom, o cômodo que a pessoa está gravando é propício, ainda assim ficam alguns ruídos de fundo. Eu recomendo que vocês deem uma olhada no YouTube, digitam redução de ruído Audacity, né, ou o software que vocês estiverem utilizando. E aí vocês vejam passo a passo ali, que não é tão complicado. Aqui a gente não vai se prender tanto aos passo a passo de como fazer, mas a gente está só dando as diretrizes do que deve ser feito. E aí deem uma olhada lá, porque é um procedimento assim, que demora uns 3, 4 cliques, não é demorado, e se vocês compararem a qualidade do áudio antes e depois da redução de ruído, vocês vão ver que já dá uma melhorada boa, por mais simples que seja seu microfone. Isso aí. Você tinha comentado um pouco sobre a questão das respiradas. Eu, particularmente, né, como eu edito Mais Bonitas Pequenas Luzes, eu acabo usando a respirada como um efeito dramático. Então eu costumo remover as respiradas, mas em algum momento em que eu quero dar aquele tom de tristeza, ou quero dar aquela respirada para elevar a história, aí eu acabo deixando as minhas respiradas. Mas uma coisa que vocês provavelmente vão perceber logo de cara, principalmente se você for o editor do podcast, é que todo mundo fala muito mal, todo mundo faz muita pausa, fala de uma forma muito estranha a princípio, quando você escuta a sua própria voz, você consegue ficar tipo, nossa, mas é estranho o jeito que eu falo. Você vai perceber, se você estiver editando, você com certeza vai perceber os vícios de linguagem, né? O Sboly já pegou altos vícios que eu tinha e que eu tô tentando reduzir conforme vai passando o tempo, né? E às vezes que é meio nojento. Às vezes quando eu tô editando Mais Bonitas Pequenas Luzes mesmo, eu faço algumas pausas e daí é tipo um... Como é que é o nome? É SMR? Aquele negócio... ASMR. ASMR, daqueles sons próximos do microfone. É que assim, você escutando o seu próprio som, tipo, quando você bebe água, é um pouco nojento, cara, pra falar bem a verdade. Então, assim, vamos só recapitular então aqui a questão dos programas. Pra gravação, a gente usa cada um no seu computador o Audacity, ou Audacity, né? Depende de como você quer pronunciar. Pode pesquisar, ele é um programa gratuito, ele não tem custo nenhum. Só que para converter para o formato MP3, você vai ter que baixar um outro arquivo, mas é bem tranquilo de encontrar isso na internet também. Se você quiser publicar em MP3, né? Não precisa necessariamente ser nesse formato de MP3. Para a gravação base, né? O Sboly usa o MP3 Skype Recorder. E aí, para edição, você tá usando o Premiere ou você tá usando o Audacity ainda? Não, então, aí para edição vai do software que vocês preferirem. O Audacity dá para vocês fazerem tudo por ele, ou daí se vocês já utilizam algum outro software, né, por conta do curso, né, ou o Vegas, ou o Premiere, alguma outra coisa assim, usem o que vocês tiverem maior familiaridade, né. Um professor meu do doutorado, do mestrado, ele falava assim, né, sobre softwares estatísticos, que é a área de domínio dele, né, que o melhor software é aquele que você sabe usar. Então, se você tem mais familiaridade com um ou com outro, busquem, assim, alguns tutoriais no YouTube, assim, de como redução de ruído, esse tipo de coisa, no programa que vocês utilizam. É melhor do que a gente passar aqui alguns passo a passo, porque cada um pode ter uma familiaridade com um programa específico. É aí só essas orientações de base que a gente passou dos softwares para captação, que eu acho que talvez vocês não tenham tanta familiaridade, mas a pré-edição em si, acho que talvez vocês
já dominem algum específico. Eu particularmente pro Pequenas Luzes eu utilizo o Audacity mesmo. Então beleza, vamos lá, o pessoal gravou o podcast, ele editou o podcast e agora, como que você publica esse podcast, né? A publicação é um negócio meio traiçoeiro, porque assim, a gente começa a gravar, a gente entra todo empolgado, a gente faz toda a gravação, aí na hora de começar a disponibilizar os episódios, a gente acha algum site na internet. No começo a gente tinha sei lá, se era o SoundCloud ou o Podbean, a gente tinha algumas opções, só que todas elas, a versão free, eles liberam algumas horas de hospedagem gratuita. Então a partir de, sei lá, 20 horas armazenado, sei lá quantas horas eram. Aí você não podia mais subir arquivos, você tinha que contratar um plano pago. Isso daí é um tanto desanimador, porque né, você já tá ali começando a produzir, você já tá envolvido com o processo, e dali a pouco você cai nessa limitação que você precisa começar a pagar, e o podcast, para ele começar a ter algum retorno financeiro, ele leva anos, né? A gente ainda não tem retorno financeiro com ele, e a gente já tá gravando há mais de ano sem falhas. E uma solução que a gente encontrou é o Anchor, né? Anchor de âncora mesmo, né, em inglês. A Anchor.fm, e ele é uma plataforma que o Spotify comprou recentemente, e ele é totalmente free. Se você quiser, você consegue fazer captação e edição por ele, só que eu nunca tentei, porque como eu já venho, né, editando podcast há algum tempo, né, eu já tinha dominado alguns processos em outros programas, eu acabei não me informando como é que eu faria pelo Anchor, mas é possível fazer tudo por lá. Eu não sei, né, eu não sei ensinar porque eu nunca fiz, mas tem essa possibilidade. Enfim, o Anchor, ele é totalmente free, a hospedagem dele é free, então você consegue colocar quantos áudios vocês quiserem, quantos episódios vocês quiserem, e é o que a gente está utilizando. E ele também é super integrado com as outras plataformas. Então, por ele, você já consegue distribuir o podcast em praticamente todos os lugares, né, ou pelo menos na maioria dos lugares que as pessoas costumam ouvir podcasts. Então, o nosso podcast, ele está disponível em todas as plataformas que o Anchor disponibiliza. São 11 plataformas, então é no próprio Anchor, no Spotify, no Apple Podcasts, no Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher e só. E se o Anchor ainda acabar tendo, né, alguma integração fácil com alguma outra plataforma, provavelmente vai aparecer aqui no menu para a gente disponibilizar o podcast nesse outro lugar também. Então o Anchor é super completo, super intuitivo e, né, ele facilita bastante a gente distribuir o podcast sem ter que pagar por isso, né, que é um hobby que a maioria das vezes a gente começa fazendo só pela diversão mesmo, e já ter que começar desembolsando dinheiro é um tanto desanimador para longevidade do projeto, né? Com certeza, até porque os planos de hospedagens não são nada baratos, né, cara? Não, nem um pouco, e a maioria deles é em dólar, né, e no momento que a gente tá gravando isso daqui, o dólar tá um horror de caro. Pois é. Então, só nessa questão da hospedagem do podcast, é uma palavra que vocês vão encontrar muito sobre isso, é o feed RSS, né, basicamente. Ele é um formato de distribuição do áudio. Então, você provavelmente já deve ter, quem tá mais antenado, pelo menos no mundo do podcast, pode sempre, assine o feed do podcast, né? Esse feed, ele se tornou um pouco mais integrado a partir do momento em que essas novas plataformas começaram a surgir, e principalmente que o podcast como uma mídia em si, né, ele começou a se tornar mais relevante. Então, o que o Anchor faz, ele basicamente, ele pega esse feed e redistribui, né? O que você teria que fazer manualmente para cada uma delas, com base nesse feed RSS, é o que ele vai distribuir para todas as outras plataformas e deixar disponível, né? A única problemática, acho que do Anchor, é a questão dos analytics, né? Exatamente, que ele é bem limitado, ele tem alguns pouquíssimos dados, então é uma coisa que a gente até pensa, né, futuramente, quando o podcast der certo, entre aspas, né, que pode ser que seja o caso da gente avaliar aí sim a contratação de uma plataforma paga por conta dos analytics, mas a princípio, você está começando agora, o Anchor muito provavelmente é a sua melhor opção em custo-benefício, pela questão dele ser free completamente, né, você pode colocar quantos áudios você quiser, e essa distribuição também. É isso aí. Então, beleza, a gente falou sobre gravação, sobre edição, forma de publicação, e, cara, acho que dá pra gente comentar um pouco sobre as nossas dificuldades, né, o que a gente aprendeu aí, que pode dar de dica pro pessoal, né. Eu acho que a primeira delas é evitar episódios muito longos, né, episódios muito longos demoram pra ser editados, demoram pra ser gravados, e isso vai fazer com que você perca um pouco dessa gana de querer continuar seu podcast, né. Então,
Então, a longevidade dele acaba caindo porque ele é muito trabalhoso de ser feito. Não e sobretudo porque você não tem experiência ainda de conduzir episódios longos, né? A gente, no Mais Uma Semana, a gente faz episódio de até 30 minutos, porque a gente encontrou que faz sentido para o formato que a gente está estudando, para a nossa proposta estratégica também. Pensa assim, você está mantendo uma conversa sobre um assunto, né? Usualmente é um assunto cada episódio que as pessoas acabam gravando, né? Você está fazendo uma conversa de 1 hora sobre um assunto que você tem que manter interessante para manter as pessoas do começo ao fim. Se você não consegue manter isso, cara, estuda episódios curtos. E assim, isso não é nenhum demérito. A gente tem vários bons podcasts com episódios curtos. Eu já ouvi podcast com episódio de 8 minutos, sabe? Então você vai encontrar podcast de novo, de todos os formatos, de todos os interesses possíveis. Acha aquele que funciona pro que você sabe fazer e que se torna interessante, né? Isso. É bom lembrar também que a gente está se baseando em que vocês mesmos vão editar o podcast, né? Se você quiser pagar para edição, né, no caso, tem a Radiofobia, tem Maremoto, tem N empresas que são especialistas em edição de podcast, aí tudo bem, você gravar horas e horas é tranquilo, né? Mas claro que isso vai ter um custo também. Partindo então para uma outra dica. Eu acho que isso ilustra bem. A gente vai percebendo que a gente tem muitos erros de linguagem, que a gente fala muito mal várias vezes. Então, assim, claro que na edição, na hora que tá o áudio pronto, é uma outra coisa, né? Se a gente reescuta a nossa conversa depois de editado, é uma outra experiência. Na hora que a gente grava, a gente regrava muitas vezes as mesmas coisas. Porque a gente tem erro de dicção, a gente começa a falar, a gente se perde no raciocínio. Então, você vai se percebendo, você vai se conhecendo muito mais. O jeito que você estrutura seus raciocínios, o jeito que você fala, o jeito, né, as suas gírias, expressões, vai ficando muito evidente. E, de certa forma, isso até é positivo, porque te ajuda a se policiar e buscar se expressar de uma melhor forma, né? Com certeza. E, claro, não desanime. O começo vai ser sempre ruim mesmo. Isso é uma outra dica. O começo costuma ser uma porcaria. Seus primeiros episódios, se você reouvir ele, provavelmente não vai ser uma coisa tão prazerosa de se escutar, mas tudo bem. Leva tempo até você encontrar um formato de apresentar, né, de conduzir o programa e ir construindo tua identidade ali. Não tem problema. Esse é um processo de construção mesmo, leva tempo. Existem algumas agências de podcast já. Cada vez elas estão se tornando mais constantes também, que para um futuro, para quem tem um interesse de fato, né, de ganhar dinheiro, de fazer publicidade, né, de fazer o seu podcast rentabilizar, é sempre bom ter esses contatos, né? A gente tem aí a B9, a gente tem o Hofdef, temos também a agência de podcast.com.br. Então, assim, é aquela frase que a gente já tinha dito uma vez, de que esse é o ano do podcast no Brasil, ela vai se consolidando cada vez mais, né? Porque é uma mídia muito fácil de você conseguir, principalmente agora com o Spotify, né? Muitas pessoas já assinam o Spotify, ou tem sem a assinatura, mesmo ele sendo gratuito, você consegue escutar qualquer tipo de podcast ali, não é nada exclusivo. E, bom, a gente vive, cara, acelerado o tempo inteiro, né? Então, se você tá lavando louça, se você tá na academia, se você tá limpando a casa, enfim, se você tá no trânsito, qualquer coisa, podcast sempre tá ali facilmente disponível para você escutá-lo, né? Exato. Quanto à questão de inserção de mídias também, eu não sei qual é o propósito, se o propósito do exercício é ter essa pegada mais voltada para publicidade, mas a maioria dos podcasts gringos, eles acabam fazendo pequenas inserções de propaganda no meio do episódio. Isso está se tornando um pouco comum agora nos podcasts brasileiros. Então muitas vezes a gente vai ver alguém querendo comentar sobre o momento Alura, que durante o episódio eles têm que fazer quase como se fosse um desafio para divulgar essa marca da Alura. Ou eles fazem, por exemplo, a UOL durante seus podcasts, em algum intervalinho, alguma vírgula sonora, né? Vírgula sonora é esse espaço entre uma coisa e outra. Eles acabam colocando uma inserção de um outro podcast deles, né? Da UOL. Então, ainda tá muito recente essa questão da divulgação, né? Dentro dos podcasts. O próprio Nerdcast, ele sempre faz a divulgação dele no começo do episódio, antes da leitura de e-mails, né? Então, você sabe que se tiver alguma propaganda, vai ser nesse espaço de tempo, né? Nesse bloquinho, nesse bloco. Então, quanto a isso, eu acho que tá bem experimental. Então, quem tá na parte mais de publicidade e propaganda é algo que possa levar em consideração, de explorar essas novos meios de se divulgar dentro de um podcast. Isso, e também além de tudo é teste, né? Então, o Nerdcast faz ao começo, outros programas deixam pra fazer ao final, outros fazem no meio. Então, vai testando, né? Uma coisa que é legal é que o podcast é bem democrático nesse sentido, né? Assim como tem formatos dos mais diversos tipos, né, de podcasts, você vai encontrar podcasts que se
se tornam rentáveis, né, monetizam de diferentes formas. Tem podcasts que fazem modelos de assinaturas, aí divulgam também espaços publicitários, e enfim, é uma mídia que você pode explorar bastante coisa. É isso aí, meu. Acho que as dicas foram todas. Não, é excelente. Eu acho que a gente já falou bastante coisa, dá pra gente encaminhar pro encerramento já, né? Vamos passar umas dicas finais aqui, a gente resume algumas coisas que a gente já veio tratando e passa mais algumas coisinhas que a gente for pensando, e aí a gente já acho que tem bastante material o pessoal trabalhar e, de certa forma, já acho que é mais que suficiente, né, pra eles começarem seu primeiro projeto de podcast. Então, só para dar uma resumida, defina o propósito do seu podcast. Ele precisa ter um propósito, você precisa definir um formato para ele, né, o formato que você vai apresentar, independente da sua temática, sobre o que você vai falar. Você precisa pensar em como você vai apresentar isso para o seu ouvinte. Você precisa estruturar ele. Isso, com certeza, vai se dar com o tempo, né? Você não vai ter uma estrutura logo definida. Até pode ser que você já trabalhe com uma definida, mas se você estiver disposto a escutar o feedback do seu ouvinte, é provável que isso mude com o tempo, né? Gravação. Grave sempre num ambiente adequado, né? Claro que o microfone é importante, mas se você tiver um qualquerzinho, assim, mais ou menos, até vai, desde que o ambiente seja favorável. Grave sempre faixas de áudio separadas, né? Para facilitar a edição e para você ter uma qualidade maior no áudio. Também, questão de gravação. A gente utiliza o Audacity para fazer as gravações ou o MP3 Skype Record para facilitar na hora de sincronizar. Quanto à questão da edição, usa o programa que você se sentir mais confortável. Eu recomendo o Audacity, que é o que eu uso para editar as mais bonitas pequenas luzes, e também é um programa bem fácil de você mexer, ele não tem nenhum grande segredo, qualquer tutorial no YouTube vai te ajudar bastante. Questão de forma de publicação, a gente recomenda o Anchor, né, o Anchor FM, que ele vai distribuir, além de ser gratuito, ele vai distribuir o seu podcast para todos os outros meios de reprodução do podcast. E algumas dificuldades aqui gerais, né, essas últimas dicas. A primeira que eu posso dar, que eu acho que coloco no topo, é escute outros podcasts. Escute o máximo de podcasts que você conseguir, para você se familiarizar com o formato, para você se familiarizar com o que é dito, sobre as temáticas, sobre como as pessoas se apresentam e principalmente como as edições são feitas. Claro que gravar é o que vai te dar mais experiência, mas a partir do momento que você tem alguns pontos de referência, vai ficar um pouco mais fácil de você gravar e ter um podcast de boa qualidade. Não e né, já entrando nas dicas aqui do final do programa, talvez nem tanto a gravação te dê experiência, mas a edição te dê muita experiência, porque você vai entendendo mais sobre o jeito que você fala, a forma que você tem que falar, o jeito que você tem que falar, se tem algum vício de linguagem, você já vai se aprimorando durante o processo de gravação. Então você gravou, na hora de editar você já percebeu que, poxa, do jeito que eu tô falando, tá me dando muito trabalho na hora de editar. Então na próxima gravação eu já sei que jeito eu tenho que falar ou que jeito que eu não tenho que falar pra me dar menos trabalho depois. Até porque vocês vão ver, né, se vocês optarem por episódios longos, que episódios longos dão muito trabalho de editar. E se vocês tiverem muitos desses vícios, muitas dessas questões para ficar observando e eliminando, tratando a edição, vocês vão ver que isso vai dar muito trabalho. Então, se não sabe direito o que fazer no começo, tá tudo bem. Você tem razão, cara. A edição eu acho que é o que mais agrega experiência, principalmente porque daí você vai começar a perceber as pequenas nuances, né? Do pessoal que fica batendo coisa. Eu tenho um retorno enquanto eu gravo. Então eu consigo me policiar suficientemente bem aqui, né? Porque é muito comum a pessoa ficar brincando com alguma coisa enquanto tá falando, enquanto a outra pessoa tá falando, e isso é tudo coisa que o editor pega. Se você estiver comendo, por exemplo, é uma agonia inacreditável, sabe? Então, acho que você tem toda a razão quando você diz que a edição é o que mais agrega experiência. E assim, já aproveitando a edição, né, edições muito elaboradas, elas vão te desanimar. Assim, no começo é legal, você nunca publicou uma coisa, então você tá começando um projeto agora, como você nunca publicou, você tem bastante tempo pra deixar o episódio, entre aspas, perfeito. Só que depois de um tempo, se você vê que se você faz edições muito complexas, você manter isso daí no longo prazo é bem difícil. Então, a gente mesmo, né, é comum a gente entregar um baita primeiro episódio, e aí você descobre lá pelo episódio 3 que isso daí vai te tomar muito tempo de fazer, e você começa a atrasar a publicação do programa. No fim das contas, assim, podcast ele é muito valorizado em questão de regularidade e confiabilidade, porque com o tempo o podcast pode acabar fazendo parte da rotina da vida das pessoas, né? As pessoas estão esperando pelo seu episódio da semana, da quinzena, não sei qual que é a periodicidade que você vai lançar, né? Mas daí começa a fazer parte da rotina das pessoas. Se você começa a falhar sempre com isso, você começa a ser esquecido, né? As pessoas vão deixar de esperar pelo teu podcast. Então você vai perdendo a audiência que você custou tanto a conquistar, né? Isso aí, cara. Uma questão também sobre as thumbs, né? As imagens de capa de podcast. Não tem nada que eu acho que possa ser algum diferencial. Simplesmente se você tiver um logo do podcast, você adiciona esse logo.
logo, faz a thumb do jeito que você achar melhor, porque daí já não é nenhuma questão do podcast em si, né? Aí já avança um pouco pra outras mídias, né? Mas só pra não deixar batido. E, cara, acho que é isso. A gente falou, acho que tudo que a gente poderia numa introdução, né? Uma aula aqui de como o pessoal começar um podcast. Acho que nossas maiores experiências a gente conseguiu condensar aqui. Então, assim, vamos deixar o nosso contato disponível aí pro pessoal. Se vocês quiserem tirar dúvidas, quiserem recomendações de outros podcasts, né? Porque eu, particularmente, escuto podcast pra caralho, né? O dia inteiro eu fico escutando podcast. O Sbole escuta um pouco menos, mas também escuta bastante. Então, você pode mandar uma mensagem pra gente lá nos nossos Instagrams, né? O meu é o @minxoxin e o do Sbole é o @sbole. Fácil. Ou se você quiser mandar no nosso Instagram conjunto, digamos assim, né? Na nossa roleta russa, que a gente costuma dizer, você pode mandar no @mais-uma-semana, que é o perfil oficial e não verificado do nosso podcast. Isso aí. E também, né, aproveitando, vocês ouviram até aqui, né, vocês gostaram do que a gente acabou falando, no nosso podcast em si, né, no Mais Uma Semana, a gente tá toda semana publicando coisas sobre as nossas experiências e muito provavelmente no próximo episódio a gente vai comentar dessa nossa experiência aqui de ter prestado essa áudio-aula pra vocês, né? Com certeza. Então, se você ficar interessado também quiser ouvir ali, a gente não vai reclamar. Se você quiser ouvir As Mais Bonitas Pequenas Luzes, eu também vou achar bem maneiro. São 4 episódios que estão publicados até então. O 5º vai sair no final desse mês de março agora. Então, vai lá escutar a história do seu Jerônimo, do seu Antônio, da Jéssica. Vai lá escutar, por favor. Até pra você ter uma noção, né, dos podcasts, como eles são diferentes, né? Exatamente. E meio que é isso, a gente dá aquele tchau agora? Famoso tchau. Tchau, boas Falou, produções. tchau. Falou.